Enquanto o mercado abria hoje, 5 de janeiro, uma movimentação silenciosa em Brasília e um sinal verde vindo de Chicago mudaram o jogo para quem produz carne e soja no Brasil. Existe uma saída de emergência que o governo e as lideranças do agro estão ativando agora. Mas antes de revelar esse plano, você precisa entender o perigo real que apareceu no Porto de Santos e nas planilhas de frete nesta manhã. O lucro de janeiro depende de entender esse quebra-cabeça que eu vou montar agora. E cada peça dessa história aconteceu nos últimos 3 dias. Antes de seguirmos, se você vive do agro, inscreva-se no Agro Radar Brasil agora e deixe seu like para não perder as atualizações que mexem com o seu bolso. Vamos começar pelo ultimato. A Frente Parlamentar da Agropecuária deu o recado no dia 2 de janeiro. Em nota oficial, a bancada ruralista cobrou reação rápida do governo brasileiro para reduzir o impacto da salvaguarda chinesa sobre a carne bovina. A FPA acompanha com preocupação a decisão da China de impor cotas por país e aplicar tarifa adicional de 55% sobre volumes que excederem o limite estabelecido. O texto da nota é direto. O tema já vinha sendo monitorado e agora exige reação rápida para evitar instabilidade no mercado e efeitos no abate e na renda do produtor no início de 2026. Traduzindo, a pressão é para que o governo não aceite passivamente a limitação chinesa. O Brasil é o principal fornecedor de carne bovina ao mercado chinês, e isso aumenta a preocupação com impactos nas exportações e em toda a cadeia produtiva. A cobrança é política, mas o impacto é financeiro. As 600 mil toneladas que ficam de fora da cota de 1,1 milhão representam bilhões de reais que podem desaparecer da cadeia pecuária. Se esse volume volta para o mercado interno, pressiona o preço da arroba para baixo. E o produtor que encerrou 2025 comemorando preços firmes pode começar 2026 vendo a margem derreter. Esse é o clima de estamos sob ataque. Mas aqui está a primeira peça do quebra-cabeça que ninguém está montando. Enquanto a bancada ruralista cobra ação diplomática, outro perigo apareceu na logística do país. E esse perigo é invisível para quem só olha o preço da arroba ou da saca. Ele está nos fretes que dispararam e no Porto de Santos que acordou congestionado hoje, segunda-feira. Os fretes rodoviários de grãos e fertilizantes estão subindo em 2026. A produção recorde de soja na safra 2025 e 2026 está impulsionando a demanda por transporte no primeiro trimestre, e muitas áreas sendo colhidas simultaneamente. Em 2025, os preços do frete permaneceram em níveis elevados. No trecho Sorriso para Miritituba, as tarifas ficaram em média cerca de 12% acima dos níveis de 2024. Na rota Rondonópolis para Santos, o aumento foi de cerca de 6%. Agora vem o dado que muda tudo. Em Mato Grosso, a tabela do piso mínimo do frete pode elevar os custos de produção em até 30%. Isso não é projeção. É realidade que bateu na porta esta semana. Produtores rurais do estado acendem o alerta para os impactos da política do frete mínimo na logística do campo. E a avaliação do setor é clara. Margens que já estavam apertadas ficaram mais apertadas ainda. Lucas Costa Beber, presidente da AproSoja Mato Grosso, foi direto. O preço mínimo do frete traz injustiça tanto para o produtor quanto para o caminhoneiro autônomo. Quanto menor o caminhão, menos ele recebe e menos lucratividade tem. O modelo atual penaliza principalmente os pequenos veículos e tira a competitividade do pequeno. Situações comuns na logística do agro deixaram de existir com a tabela. O frete de retorno, bastante utilizado no médio norte de Mato Grosso, especialmente no transporte de calcário, praticamente acabou. O caminhão que passava por Nobres, no retorno, levava calcário com frete mais barato. Esse arranjo permitia que o caminhoneiro trabalhasse o dobro e compensasse o custo de viagens que antes seriam feitas vazias. Agora, com a tabela rígida, isso não existe mais. E o produtor paga a conta. Adalberto Grando, produtor que cultiva 2,7 mil hectares de soja entre Gaúcha do Norte e Sorriso, dimensionou o impacto. O frete de Gaúcha para Paranaguá, ou Santos, está em torno de R$ 500 por tonelada. Isso equivale a 5 sacas de soja por tonelada transportada. E tem outro agravante. Gaúcha do Norte tem apenas uma via com asfalto. As outras 2 são estradas de chão. Se não tiver frete de retorno, ninguém vai querer ir para lá. Agora eu vou te mostrar para onde esse produto está indo. E é aqui que a segunda peça do quebra-cabeça se encaixa. O Porto de Santos opera hoje com capacidade máxima nas janelas de exportação de grãos e farelo. Há uma concentração de navios da classe Panamax e Post-Panamax, aguardando para carregar soja e milho.
Isso confirma que o escoamento da safra 2025 e 2026 já atingiu o ritmo acelerado logo na primeira segunda-feira útil do ano. A alta demanda por atracação reflete a pressa dos exportadores em cumprir contratos de janeiro, e isso, somado ao aumento do frete rodoviário, gera uma pressão sem precedentes na recepção de cargas pelos terminais ferroviários e rodoviários do porto. A operação de embarque está em ritmo 24 horas para tentar reduzir o tempo de espera. Isso evidencia que o gargalo logístico não está apenas na estrada, está também na ponta final de exportação. Vou traduzir o que isso significa para o produtor. Não adianta o preço da soja subir se o escoamento está 30% mais caro e com filas no porto. Você pode travar um preço bom na saca e descobrir, na hora de entregar, que o lucro sumiu no frete e na espera. É a armadilha clássica de janeiro. E quem não fizer as contas antes de fechar contrato esta semana vai ter surpresa amarga no fechamento do caixa. Mas agora vem a terceira peça do quebra-cabeça. E essa é a boa notícia. Chicago abriu hoje com preços da soja em alta. A primeira sessão cheia de 2026 trouxe um sinal verde que ninguém esperava. Por volta de 6h45, horário de Brasília, as cotações subiam de 5 a 6,75 pontos. O contrato março estava sendo cotado a $10,51 por bushel. O maio estava a $10,64 por bushel. O mercado acompanha um movimento de alta generalizada das commodities, liderada pelo ouro, que subiu quase 3% na manhã de hoje. Os traders estão atentos à captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos e o impacto que isso pode ter nos mercados, especialmente no petróleo. Mas o fundamento que interessa para o agro brasileiro é outro: o clima e o desenvolvimento da safra na América do Sul. As previsões climáticas seguem positivas para a finalização da safra brasileira. E houve melhoras nas previsões de curto prazo para a Argentina. Isso é segundo o relatório diário do Grupo Laboro. Mas tem outro fator crucial: a demanda da China. A nação asiática fez boas compras nos Estados Unidos no final de 2025. Porém, não concluiu o objetivo das 12 milhões de toneladas como se esperava. As expectativas estão sobre este início de ano e os preparos para o Ano Novo Lunar. Agora eu vou conectar as peças do quebra-cabeça e revelar a estratégia secreta que o título prometeu. Enquanto a China impõe cotas e limita as exportações de carne bovina brasileira, o Brasil não ficou de braços cruzados. O Ministério da Agricultura consolidou a abertura de 525 novos mercados internacionais para produtos brasileiros em apenas 3 anos. Esse número não é propaganda. É a estratégia de diversificação que estava sendo montada em silêncio. Esses 525 mercados têm um potencial de gerar 37,5 bilhões de dólares em novas exportações todos os anos. A abertura em mais de 60 países serve para diminuir a dependência de um único comprador gigante como a China e dar mais opções de venda para o produtor. Além da carne bovina, a lista inclui aves, suínos, soja, milho, frutas e subprodutos do agro. É uma rede global de escoamento. Essa é a saída de emergência que o governo e as lideranças do agro estão ativando agora. Enquanto a FPA cobra reação diplomática contra as cotas chinesas, o Brasil usa essa rede de 525 mercados como poder de barganha. A mensagem implícita para a China é clara: se vocês limitam as compras, nós temos para onde escoar. E isso muda completamente a dinâmica da negociação. O Brasil não é mais vassalo de um único comprador. No cenário de hoje, 5 de janeiro de 2026, essa notícia é o escudo do Brasil contra a crise das cotas chinesas. Mostra que o país já se preparou para esse momento. Enquanto a China impõe limites, o Brasil bate recorde de diversificação. É a força diplomática e comercial do Ministério da Agricultura trabalhando para salvar o lucro do produtor. E o mercado está reagindo. Chicago abriu em alta justamente porque o mundo percebeu que o Brasil tem alternativas. Agora vem o dado técnico que você precisa saber para tomar decisão esta semana. Na B3, o contrato futuro do boi gordo para janeiro de 2026 está cotado a R$ 317,55 por arroba. Esse é o termômetro do mercado. E o produtor deve ficar atento a esse valor nos próximos dias. Se o preço se mantiver firme ou subir, é sinal de que o mercado absorveu bem a notícia das cotas e está apostando na diversificação. Mas se o preço recuar, é alerta vermelho. Significa que o mercado está precificando o risco de excesso de oferta interna. E aí o produtor precisa revisar a estratégia de comercialização rapidamente. A abertura de segunda-feira foi decisiva para o humor do setor em janeiro. E o valor de R$ 317,55 na B3 é a referência.
Rompe para cima, ganha força. Rompe para baixo, pressiona. Para quem produz grão em Mato Grosso, o conselho é direto. Calcule o frete antes de fechar qualquer contrato nesta semana. O aumento de até 30% não é boato, é realidade. E quem não fizer as contas vai ter surpresa negativa. Simule cenários, compare rotas, negocie com transportadoras. Faça o dever de casa antes de travar preço da saca. É gestão básica que salva margem. Para quem cria gado, a mensagem é outra. Mantenha a qualidade sanitária impecável. Com a China mais rigorosa na fiscalização e outros mercados exigindo padrões altos, qualquer erro técnico inviabiliza a exportação. A estratégia dos 525 mercados só funciona se o produto brasileiro continuar sendo o mais competitivo e o mais confiável. Rastreabilidade completa, manejo perfeito, respeito ao período de carência. Não tem margem para erro. Eu quero saber de você. Você acredita que esses 525 novos mercados vão compensar a pressão da China? Você está preparado para o frete 30% mais caro em Mato Grosso? Deixa nos comentários sua região e sua situação. Se você cria gado, conta como está o preço da arroba na sua praça hoje. Se você planta grão, diz quanto está pagando de frete agora. Vamos trocar informação. O quebra-cabeça está montado. A FPA cobrou reação. O frete subiu 30% em Mato Grosso. O Porto de Santos amanheceu congestionado. Chicago abriu em alta. E o Brasil revelou a estratégia secreta. 525 novos mercados consolidados para não depender de um único comprador. O lucro de janeiro depende de entender essas 5 peças e de agir rápido antes que a janela de oportunidade feche. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil. Ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. A estratégia contra as cotas da China está em andamento. Chicago deu o sinal verde. Mas o frete subiu e o porto está lotado. Quem calcular os custos antes de fechar contrato esta semana sai na frente. Até a próxima análise.